permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Agora você fecha os seus olhos em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos na sua casa. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando de ser porta-voz do Senhor para a tua noiva. Deus, no nome de Jesus, usa a minha vida, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Deus, não para me aparecer, mas para que as vidas que aqui estão sejam transformadas pelo Senhor. Deus, eu dependo somente do Senhor e da tua presença. Eu não tenho nada para oferecer. Eu sei, meu Pai, que o teu povo precisa ouvir a tua voz, o teu povo precisa de um direcionamento. E eu peço ao Senhor que, assim como o Senhor ministrou ao meu coração, que o Senhor fale com a tua igreja. Deus, toda distração, meu Pai, todo plano de Satanás, todo plano do inferno, que ele seja repreendido agora em nome de Jesus. Satanás já arquitetou coisas para destruir essas vidas durante essa semana, mas nessa noite eu quero desfazer, meu Pai, todo o plano de Satanás. Eu quero desfazer toda a armadilha de Satanás no nome de Jesus. E eu quero pedir ao Senhor, protege o teu povo, protege os teus servos nessa noite. Deus, e fala conosco através da tua palavra. Traz a tua presença para este lugar. Traga a tua glória para este lugar. Deus, que nós não venhamos te sentir apenas no momento do louvor, Deus, mas que também na tua palavra o Senhor se manifeste conosco e nós venhamos ouvir a tua voz. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 100 vai falar sobre louvar ao Senhor, um salmo bem conhecido, e vai dizer porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia. Então a misericórdia de Deus, ela é eterna, e a Bíblia vai dizer em Lamentações que elas se renovam a cada manhã. Então todos os dias, quando você acordar, eu quero que você aprenda que Deus já está te mandando uma mensagem, dizendo: filho, a minha misericórdia se renovou mais uma vez. Quando você acordar para trabalhar, acorda de uma forma diferente. Não acorda reclamando de ter acordado, mas acorda entendendo que a misericórdia de Deus se renovou a cada manhã. Nos domingos, quando der 7h30, 8 horas, acorde entendendo que Deus está te dando uma oportunidade de vir adorar Ele às 8h30 na escola dominical. Então entenda que a misericórdia dele é eterna e ela não acaba. E também a sua fidelidade estende-se de geração a geração. O salmista está querendo dizer que a fidelidade dele vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando, e a fidelidade não acaba. O texto de Timóteo que nós lemos disse: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E eu quero falar esta noite sobre essas duas palavras: fidelidade e fiel. Será que você já se perguntou o que é ser fiel? O que é a palavra fidelidade? A palavra fiel é aquilo que não muda de estado, aquilo que não muda do estado que estava anteriormente. Quando nós ouvimos ou falamos sobre uma cópia fiel, é uma cópia que não mudou em nada do seu estado original. Quando nós falamos sobre um homem fiel, sobre uma mulher fiel, normalmente nós lembramos do casamento e falamos: eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu marido, eu sou fiel aos meus filhos. Mas fiel por quê? Porque você disse algo antes de casar, e você está sendo fiel com aquilo que você falou. Então a melhor definição para a palavra fiel é aquilo que não muda independente da circunstância.
Então, quando você vai se casar, eu vou daqui 91 dias, aleluia. Você vai falar na saúde e na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Então entenda que você está declarando uma fidelidade independente da circunstância. Você está falando, eu vou ser fiel. E quando você diz que vai ser fiel, você está falando que não vai mudar. Você não vai mudar diante da circunstância. E o que eu aprendo com essa palavra? Que fidelidade com a esposa, fidelidade com Deus, não é só apenas não adulterar. Fidelidade é continuar o mesmo amor que você tinha no tempo que você casou. A sua fidelidade com Deus tem que ser a mesma que você tinha quando tudo era novo para você. E o que me preocupa é que nós pensamos que somos fiéis a Deus, mas a gente amadureceu um pouquinho e agora já não faz mais algumas loucuras para Deus. O recado de Deus para você é que Deus está com saudade das suas loucuras. Pastor, mas espera aí, antes eu não tinha sabedoria, eu não era maduro, agora eu tenho, por isso que eu não faço essas coisas. Mas sabe o que está acontecendo? Quando a gente ama Jesus e tem uma experiência com Jesus, a gente não tem sabedoria, mas tem amor. Mas o tempo passa, a gente adquire sabedoria e perde o amor. E o que Deus quer que você faça para ser fiel a Ele, é que você venha juntar a sabedoria e o amor. Eu tenho certeza que você vai fazer muita coisa para o reino dEle. Porque quando a gente converte de pouco, eu lembro que se tivesse uma época aí que se os postes de Miraí viessem para dentro da igreja, era eu que tinha chamado eles. Porque eu pregava para cachorro, eu pregava para poste. Mas entenda uma coisa, hoje a gente adquiriu sabedoria. Antes eu olhava para a cara de alguém e falava assim, vai lá na minha igreja, a igreja Batista Reviver, eu sou de lá, vai lá. Vai lá na minha igreja, faz isso, faz aquilo. Só que isso é na época que eu tinha apenas amor. Hoje eu adquiri sabedoria. Eu entendo que a pessoa não precisa vir aqui para ouvir Jesus. Eu posso levar Jesus aonde ela está. E se ela abrir a casa para mim, eu entro e falo de Jesus também. E depois traga ela para cá para consolidar aquilo que Deus fala através daquilo que a gente está pregando. O que eu quero que você aprenda? Que muitos são sábios, mas perderam o amor, estão sendo infiéis. A palavra fidelidade é o amor sendo exercido. A fidelidade é a palavra fiel em atividade. É quando você está sendo fiel, você está exercitando a fidelidade. Baseado nisso, eu quero que você venha abrir 1 Tessalonicenses 5:24. Primeira Tessalonicenses 5:24, que vai dizer: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então entenda uma coisa, Ele é fiel. O Deus que está nos chamando é fiel. Paulo Calixto tirou carteira esses dias. E aí? Ele é fiel ou não é? E Deus está distribuindo carteira na Igreja Batista Reviver, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Só que Deus falou no meu coração exatamente nisso. O que quer dizer Deus é fiel para você? Existe muita gente que recebe uma bênção e é a assinatura de uma bênção. Deus é fiel. Deus fez isso e isso na minha vida porque Ele é fiel. A minha família se converteu porque Ele é fiel. O meu marido se rendeu ao Senhor porque Ele é fiel. A esposa rendeu ao Senhor porque Ele é fiel. Eu e a minha casa servimos ao Senhor porque Ele é fiel. Existem alguns carros na cidade que está escrito atrás assim: Deus é fiel. Mas você não vê uma bicicleta escrito Deus é fiel. Irmãos, existem algumas coisas que nós estamos fazendo
e estamos errando, enganando as pessoas com a fidelidade de Deus. Porque quer dizer que Deus é fiel para o cara do carro, mas Deus não é fiel para o cara da bicicleta. Deus é fiel porque Ele deu a carteira, mas e com quem tomou pau? Ele não é fiel, não? A gente tem coragem de postar no Facebook lá, Deus é fiel por causa disso e disso e disso. Mas e quando Ele não faz? Deus é fiel? Os pregadores postam quando pregam na igreja grande, né? Deus é fiel. Mas você não vê uma foto de igreja pequena com pouca gente. Gente, é tanta coisa que a gente está falando que Deus é fiel. Eu ganhei tanto de oferta, fulano de tal chegou perto de mim, me abençoou com o que eu estava sonhando. Olha só como Deus é fiel. Mas no dia que você sustenta alguém, que você oferta na vida de alguém, a gente não fala que Deus é fiel. E aí, o que que Deus precisa fazer para você falar para Ele que Ele é fiel? Será que Deus é fiel só por causa de uma bênção? Será que Deus é fiel só por causa de uma porta aberta? Será que o nosso humor no culto depende das circunstâncias que estão ao nosso redor? A minha adoração, a minha disposição é por causa que está tudo bem? Irmãos, independente da circunstância, Ele merece a nossa adoração. Quando eu olho para Atos 16, Paulo e Silas presos injustamente, presos porque expulsaram o demônio de uma menina que estava sendo escravizada, mas ela proporcionava lucros para os seus donos. Sabe o que aconteceu com a fidelidade deles a Deus? Levou eles para a prisão. E Deus deixou de ser fiel com eles? Não. E eles tinham razões para murmurar dentro da cadeia, razões humanas. Mas eles entendiam que independente da circunstância, Deus é fiel. E eu não sei qual hino que eles cantaram, eu não sei quem foi que começou a cantar. Dizem que é Paulo, mas pode ter Silas também. Mas entenda uma coisa, perto da meia-noite, depois de tomar uma coça, eles oravam e cantavam louvores a Deus. O que eu quero que você aprenda é que a situação que você está vivendo, você precisa adorar o nome dEle. Toda circunstância que você está vivendo, você precisa declarar a fidelidade dEle. Se está tudo bem, você adora. Se não tiver, você adora também. Se a porta está aberta, você vai adorar. Se não tiver porta, você vai adorar também. Porque Ele é louco com a sua adoração. Ontem eu falei com Deus, aí vim, trabalhei, né, eu e o Buiú, servente do Buiú, olha que benção. Trabalhei, estava cansado, aí vi os irmãos jogando vôlei, falei, Senhor, estou cansado demais, mas eu vou brincar, precisando fazer exercício. Aí brinquei com os irmãos, pensei que eu ia brincar só uma horinha, né, falei, 4 a 5 vôlei, 5 a 6 oração, relógio de oração, porque senão não vai dar, né? O pastor Marcel viu que eu estava no vôlei, depois não estou na oração, vai pegar mal. 4 a 5 vôlei, 5 a 6 oração. Aí deu 5 e meio, eu estava no vôlei ainda. Falei, Senhor da glória, mas eu vou orar. E terminei lá e fui orar. E comecei a falar com Deus, falar com Deus e falar com Deus. E chegou um momento, sabe aquele momento que Deus te visita? Eu falei, Deus, mas espera aí. Estava jogando vôlei até agora. Eu acho que era para eu ter orado primeiro, para jogar vôlei depois. Aí Deus falou no meu coração, não é o jeito que você está que vai fazer eu te visitar, não. Não é o que você estava fazendo que vai fazer eu te visitar. É quando eu te visito que as coisas mudam. Tem muita gente pensando que vai se preparar e eu vou chegar lá e Deus vai fazer. Irmãos, quem faz é Ele, no tempo dEle, para a glória dEle. Chegou um momento, irmão, que eu já estava, a Layara até saiu daqui, ela falou assim, falei, eu estou te atrapalhando? Tá. Falei, mas não preocupa, não deixa que eu vou para lá. Sabe por quê? Que Ele estava me visitando e chegou uma hora que eu falei para Deus, Deus, eu acho que no nosso vocabulário, as palavras estão muito fracas para poder te adorar.
Deus, ainda que eu fale, eu não sei nem como que eu vou me comportar diante da sua presença. Quando eu estou te sentindo, eu não sei se eu tenho que gritar, se eu tenho que ajoelhar. Deus, eu não sei nem como que eu me comporto. Eu sei que não existe sensação melhor do que ser visitado pela presença de Deus. Aí pensei, mas na ceia, Jesus, o negócio vai pegar. Irmãos, Ele me visitou de novo. Irmãos, entendam uma coisa, Ele é fiel não apenas porque Ele nos visita. Ele é fiel porque Ele é fiel. E você tem que fazer alguma coisa para atrair Deus. Não adianta você ficar aqui no culto pensando, não, Ele vai vir, que o dia que Ele vier, Ele vai mudar a minha história. Ele vai fazer isso, mas se você não chamar, Ele não vai vir. Então comece a dizer palavras. Diga palavras que vão exaltar o nome dEle. Eu não sei qual palavra que você vai usar, mas existe uma palavra que você pode liberar, que pode tocar o coração dEle e abrir o céu sobre a sua vida. Mas essa palavra não é uma palavra que está cantada ou que está passando aqui, não. Essa palavra tem que vir de dentro de você. Teve um dia que eu comecei a falar santo, 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 santo. Eu devo ter falado uns 3.000 santos. Irmão, mas Ele me visitou, porque o que importa nem é a pronúncia, é o coração rendido ao Senhor. Eu não sei se você vai falar aleluia, se você vai falar glória a Deus, se você vai falar em línguas estranhas, se você vai chamar Ele de lindo, se você vai chamar Ele de fofo, se você vai chamar Ele de majestoso, de Senhor dos exércitos, de Rosa de Saron. Eu não sei do que você vai chamar Ele, mas eu sei que existe algo que Ele quer ouvir de você, que está dentro do seu coração, que mexe com Ele. Tem um hino do Kleber Lucas que fala dos nomes de Deus, Senhor amado. Eu ouço aquele hino e eu arrepio tudo, sabe por quê? Porque está falando do meu Deus, está falando do meu rei, está falando do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Deixa eu te explicar uma coisa, tem muita gente correndo do inferno, pensando assim, eu tenho que ir para o céu, porque se eu não for para o céu, eu vou para o inferno. Queridos, muda essa mentalidade. Tem que arder no seu coração o desejo de encontrar com Ele. Tem que arder no seu coração o desejo de você ouvir assim, vinde benditos do meu Pai. Tem que arder no seu coração Ele falar assim, bater na minha mão assim, falar assim, foi difícil, mas olha aí, o que eu estou preparando, o que eu preparei para você. Irmãos, esse medo do inferno não vai te levar para o céu, não. Esse medo daquilo que é pregado, se você não se converter, você vai morar no inferno. É verdade. Mas irmãos, o que leva alguém para o céu é saber que vai passar a eternidade, 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 para sempre ao lado dele. Eu não sei se eu vou sentar no colo, eu sei que eu quero dar um abraço, irmãos. Falar assim, Deus, era verdade. Imagina dar um abraço em Deus, ó. Jesus. Abraçar o pai e a mãe da gente é bom. Abraçar os pastores da gente é bom. Abraçar a noiva da gente é uma bênção. Mas entende, imagina você dar um abraço no Deus dos deuses. Irmão, você pode desfrutar de tudo aí na terra, mas saber que um dia você vai dar um abraço em Deus. Dá para mudar de vida, não dá não? Dá para ir mais profundo nesse evangelho raso que você está vivendo. Dá para largar um pouquinho das coisas da terra e viver as coisas do céu. Sabe por quê? Porque um dia você vai encontrar com Ele. A Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Jesus amado. Perigoso dá muitos litros. Mas Ele vai enxugar. Imagina Ele com as mãos dele lá, sei lá, do tamanho do universo. Se Ele segura o mar na concha, o mundo inteiro na concha das suas mãos, imagina aquele grande Deus pondo a mão no seu rosto e falando assim, filho, chora. Chora que eu estou só juntando, que um dia eu vou acabar com essas lágrimas que você está sofrendo.
Irmãos, o Deus fiel, Ele vai vir te buscar. Imagina você passar a eternidade do lado de alguém que você não gosta. Imagina que ruim. Você trabalhar com quem você não gosta. Crente não pode ter esse negócio de não gosta, não. Mas você trabalhar com quem não te desce muito bem, é ruim. Imagina a eternidade ao lado de quem você não gosta. Imagina. Irmão, se você não gosta de Deus, o céu não é para você, não. Se você não ama Deus, o céu não é para você. Você precisa, a partir de hoje, começar a amar Deus. Que você vai ficar o dia inteiro na presença de Deus. A gente está muito raso, irmãos. Eu estou muito raso, é muito pouco tempo na presença de Deus. E tanto tempo preocupado com as coisas da gente. Só que esse Deus merece ser amado. E o que eu quero falar sobre a fidelidade de Deus, vamos lá para Gênesis 37. Que Deus vai transmitir algumas coisas para nós. Eu acho que eu não vou ler todos os versículos que Deus me falou. Mas eu olhei para a vida de José, irmãos. Eu vou falar a verdade com vocês. Humanamente, com os olhos humanos, a vida de José era assim: Deus, fiel, infiel, fiel, infiel, fiel, infiel, fiel, infiel. Gênesis 37, 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Se fosse você nessa circunstância, Deus era o quê? Fiel. Deu uma túnica para me separar dos meus irmãos. Me amava mais do que os meus irmãos, fiel. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Humanamente, infiel. Por quê? O amor do pai causou revolta nos irmãos. Espera aí, ninguém gosta de mim, então Deus é infiel comigo. E eis que estávamos aí, José vai e sonha. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Oh Deus fiel, vai me exaltar no meio de quem me odeia. Aleluia. Deus fiel, você é chefe de todo mundo, vou mandar todo mundo embora. Versículo 11. Deixa eu ver se é o 11 mesmo. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no coração, infiel. Irmãos, pensa numa coisa ruim. Os outros têm inveja de você, irmãos. Querer ser o que você é. E outra coisa, não é querer ser igual a você para te ajudar, não. É querer que você suma para tomar o seu lugar. Versículo 15. E achou um varão porque ele andava errado. Irmãos, ele estava perdido. Deus é infiel, estou perdido no meio da caminhada. Aí ele já achou um cara no versículo 16 e 17 que dirigiu ele. Pera aí, Deus é fiel, já deu a direção para mim. Aí depois no 18, seus irmãos viram ele de longe, e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Que Deus fiel é esse que deixa os outros pensar que vai nos matar? Versículo 21. E o ouvindo, Rúben livrou-o das mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Deus providenciou o livramento para ele. Deus é fiel. Quando a gente recebe um livramento, irmão, a gente pensa assim: Deus é fiel, Deus é lindo. Mas o dia que bate, Deus deixou de ser fiel? Não. Versículo 22.
Rúben falou: não derramei sangue, lança ele na cova que está no deserto, e não lança a mão dele para livrá-lo ele das mãos e torná-lo a seu pai. Infiel. Aí Judá falou, no versículo 26, não mata ele não. Fiel. 27, vão vender ele. Infiel. E aí você vai ver, foi para a casa de Potifar, começou lá bonitinho, então Deus é fiel. Aí a mulher dele, a mulher de Potifar, acusou ele injustamente, infiel. Aí ele está lá na cadeia, infiel. Deus é infiel comigo, não é possível. Aí ele revela um sonho, e ele fala com o cara assim: não esquece de mim não. Aí o cara falou assim: pode deixar. Ele falou assim: Deus é fiel, agora eu saio daqui. Mas a Bíblia fala que o tempo passou e o cara esqueceu dele. Infiel. Aí depois o cara lembrou dele e falou assim: agora Deus é fiel. Preparou a roupa, preparou uma coisa, preparou outra, deu um banho nele, levou ele para o palácio. No palácio ele provou a fidelidade de Deus. Aí veio seus irmãos, ele provou a fidelidade de Deus. Mas deixa eu te falar o que Deus falou no meu coração com isso. Que independente da circunstância, Deus não muda. Mesmo que eu e você não estejamos entendendo, Ele continua fiel. José estava numa situação que humanamente estava demonstrando que Deus era infiel, mas pelo contrário, Deus estava ensinando ele no meio daquela situação. E é isso que eu quero trazer para a sua vida nesta noite. E aí, olhando para a sua vida hoje, Deus é fiel ou não? Irmão, se olhar para dentro da sua casa hoje, Deus é fiel ou não? Se olhar para a sua vida financeira, humanamente, Deus é fiel ou não? Se olhar para os seus sonhos, Deus é fiel ou não? Se olhar para a situação do seu filho, a situação do seu casamento, Deus é fiel ou não? Irmãos, ainda que esteja tudo diferente daquilo que você pensa, eu quero que você saiba que Deus é fiel. Pode estar tudo dando errado, mas Deus é fiel. Tem tanta coisa que não está do jeito que a gente quer, mas Deus é fiel. Será que você pode olhar para a sua vida hoje e pensar onde você se encaixa na vida de José? Deus está te escondendo no final da história para Ele não estragar a surpresa. Vou dar uma pentecostalizada. Se tu pudesse contemplar o que está vindo por aí. Você olha para algumas coisas, nós olhamos para algumas coisas da nossa vida, e a gente depara com uma palavra que a gente luta com ela, chamada realidade. Para a gente pensar que Deus é infiel. Por que Deus está fazendo na vida de fulano e não está fazendo na nossa? Porque ainda não chegou o tempo de fazer na nossa. E a gente olha para a circunstância, para as coisas que estão acontecendo e pensa assim: realmente não tem jeito. Irmãos, falar da fidelidade de Deus dentro de uma cisterna, como? Vendido como escravo, como falar que Deus é fiel numa situação dessa? Se nós ampliarmos um pouco, a gente vai olhar para Jó. Como falar da fidelidade de Deus na situação que ele estava? A viúva de Naim indo enterrar o seu filho, Mardoqueu sendo condenado a uma forca. Se você olhar para Mefibosete quando ele estava em Lodebar, gente, é tanta situação que humanamente não tinha jeito de declarar a fidelidade de Deus. Mas aguarde o final da história. Se eu fosse você, eu olhava para a sua vida agora e começasse a pensar onde isso vai dar. Sabe aonde? No céu. Talvez se eu falasse que isso ia dar numa fazenda, com churrasco e picanha, o aleluia era até mais forte. Mas isso vai terminar no céu. Talvez você não vai ter uma fazenda, talvez você não vai sair do aluguel, talvez você não vai ter uma casa própria, talvez você vai passar dificuldade a vida inteira, mas entenda uma coisa: um dia você vai morar no céu. Um dia você vai morar no céu.
E Deus é fiel por causa disso. Deus é fiel mesmo quando alguém está dentro de uma prisão. Porque às vezes Ele vai nos levar para uma prisão para nos ensinar. Quem conhece o Gilmar de Boa Família? O que tem um problema no braço. Deus deixou de ser fiel com ele por causa do problema no braço? Não. Ele falou comigo: pastor, se não fosse esse acidente, eu nunca teria me rendido ao Senhor. E aí, o acidente foi fidelidade de Deus ou não? Sim. Aí eu tenho que aproveitar para falar, né? Não espere um acidente para você experimentar a fidelidade de Deus. Não espere uma situação difícil para você provar a fidelidade de Deus dessa forma. Está perfeito? Se renda ao Senhor. Está tudo bem? Se renda ao Senhor de uma vez. Irmãos, Deus é fiel. A Bíblia vai dizer em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Todas as coisas é igual tudo que eu falei ontem. Todas as coisas são todas as coisas, assim como tudo é tudo. Então uma má notícia vai cooperar para o seu bem. Uma enfermidade vai cooperar para o seu bem. Essa luta que você está passando dentro da sua casa vai cooperar para o seu bem. Essa enfermidade vai cooperar para o seu bem. Sabe por quê? Porque tem um Deus que tudo que Ele está permitindo, Ele está te preparando para aquilo que Ele tem para você no futuro. Irmãos, eu já passei cada situação, né, pastor? Cada situação que eu já passei, de chorar mesmo com Deus, falar: Deus, tem jeito não. Seria muito mais fácil se Deus fizesse tudo bonitinho, do jeito que a gente sonha e pronto. Eis que estou te entregando aqui e tal. Desce um anjo, entrega. Resolve. Serve até de testemunho. Já até combinei com Deus, irmão. Deus, eu dou testemunho e tal. Para convencer, ver se Ele faz. Mas entenda uma coisa, não é do nosso jeito, é do jeito dEle. E o jeito dEle, irmão, ensina tanto. Ensina tanto, mais tanto. Quando eu entrar naquela casa, até o banheiro, né? Cada coisa, irmãos, que a gente está passando, a gente olha, é luta. Aí vai no sábado, vai no outro. Aí o Silvio deu uma força, aí o Buiu está lá. Mas entenda uma coisa, cada canto daquela casa, irmão. Eu não sabia que uma torneira era R$300, não, misericórdia. Mas cada canto daquela casa vai ser valorizado, sabe por quê? Porque Deus está me ensinando. Seria muito mais fácil se a casa estivesse pronta e pular só para dentro, acabou. Mas não ia ter aprendizado. Tem situações na nossa vida que parece que eu vejo Deus rindo e falando assim: peraí, você não está entendendo. Tem situações da sua vida que você está esperneando de chorar e falar: Deus, eu não aguento. Deus, eu vou desistir. Deus, eu vou parar. Deus age na minha vida. Mas Deus está lá no céu, doido para agir, doido para fazer, mas Ele não pode fazer. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel que Ele não está fazendo. Se Ele fizer, Ele te estraga. Mas irmãos, tem uma hora para as coisas acontecerem. Tem uma hora para Ele falar assim: peraí, hoje é o dia que eu vou fazer. Irmãos, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Irmão, se é algo da parte de Deus, é para nos abençoar, não para te fazer sofrer. E as coisas de Deus normalmente, irmão, são caras. Não pensa que, eu quero ser e tal, não. Ei, eu já estaria rodando o Brasil há pelo menos uns 7 anos, né? Mas aí vai devagar, devagar, devagar. 10 km por hora, irmão. Mas tem tanta gente que passou a 120 e já voltou para trás. O que eu quero que você aprenda é que você pensa que o seu sofrimento é para você. Mas não é. Você acha que o aprendizado, igual o pastor Marcel pregou ontem sobre Salomão, ele tinha sabedoria para os outros, mas não tinha para ele.
Eu quero que você aprenda que Deus olha para você. Olha para esse irmão que está do lado aí. Você está vendo quantas pessoas? Olha para um só. Aí eu vou te falar quanto você está vendo. Um só, não é? Você consegue ver um. Mas Deus não olha assim. Você olha para o Maurício, você vê um. Mas Deus não olha assim. Você olha para o Luiz Henrique, você vê um. Mas Deus não olha assim. Você olha para o Laércio, você vê um. Mas Deus não olha assim não. Deus vê milhões. Deus vê milhares de pessoas. Você acha que o seu sofrimento é só para edificar a sua vida e você ficar mais crente? Não. No meio do seu sofrimento, Deus vai ensinar você. Deus vai ensinar a sua família. Deus vai ensinar a sua igreja. Deus vai ensinar a sua cidade. Deus vai ensinar depois o seu estado. Depois Ele vai ensinar a sua nação. Depois Ele vai ensinar os confins da terra através da sua vida. Vamos lá para Gênesis. Versículo 19, versículo 20. Amém? Vamos ler o 16. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão dos seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Vou te explicar o que está acontecendo aqui. Jacó morreu. E os irmãos de José pensaram assim: a gente está lascado. Ele vai esperar o nosso pai morrer e vai vingar de tudo que aconteceu. Aí, Jacó mandou o recado, dizendo para José: peraí, não deixa esses homens morrer não. E no 18, depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Presta atenção nesse versículo. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, e vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. José achou que a ida dele para o Egito era para realizar uma promessa apenas na vida dele, mas não era. Toda a história de José, sabe qual foi o motivo? Para que quando a fome viesse sobre a terra, o povo de Israel tivesse um lugar seguro, para que o povo de Israel não morresse e não fosse acabado. Eram mais ou menos, se eu não me engano, 70 pessoas. O que é necessário você aprender com esse texto? Que o sofrimento de José, a história de José, a realização da promessa de Deus na vida de José, não foi apenas para José, mas para manter vivo um povo. Então aprenda uma coisa: o sofrimento na sua vida, as dificuldades que você está passando, não são apenas para mudar o rumo da sua história, mas para mudar o rumo de uma nação. Se você pudesse contemplar onde você vai estar daqui 5 anos, automaticamente já vem na cabeça, né? Vou estar voando. Irmãos, às vezes você vai estar aqui e vai estar fazendo a vontade de Deus aqui. Às vezes você vai estar em algum lugar, mas fazendo a vontade de Deus em algum lugar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E eu costumo dizer que Deus é fiel não porque Ele dá alguma coisa, mas Ele é fiel porque Ele existe. Ele é fiel porque Ele não muda. O texto que nós lemos: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então, se eu fosse você, eu ia parar de murmurar na sua casa e falar: Deus, cadê o Senhor? O Senhor não é fiel nada. É fiel sim, porque nós mudamos, mas Ele muda.
Ele não muda. Ainda que você venha mudar, Ele não muda. Com esse texto, ainda que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel. Sabe o que ele está falando? Que eu não dependo das circunstâncias para exercer a minha fidelidade. Eu sou fiel se você estiver no inverno. Eu sou fiel se você estiver no verão. Eu sou fiel se estiver de dia. Eu sou fiel durante a noite. Irmãos, se você está chorando, Deus é fiel. Se você está rindo, Deus é fiel. Se você está a pé, Deus é fiel. Mas se você está de carro, Deus é fiel também. E eu gosto de ilustrar isso, que Deus é fiel por 3 coisas. Porque Ele nos criou. Porque Ele morreu no nosso lugar e assim Ele nos comprou. E porque um dia Ele vai vir nos buscar. Irmão, se não acontece, Ele é fiel por causa de 2 coisas que Ele já fez. E uma que Ele vai fazer. Se Ele não vier te buscar, aí Ele não é fiel não. Mas Ele virá nos buscar. Então aprenda algo. No meio dessa dificuldade, no meio dos problemas, existe um Deus fiel que está cuidando de você. Eu peço que você se coloque de pé. E eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua vida. Mas eu sei que tem um Deus que está cuidando de nós. Tem um Deus que está cuidando de você e quer mudar a sua história. Existe um Deus que quer que você saia daqui entendendo. Ontem eu falei com uma pessoa. O tratamento é a chave para Deus abrir a porta. Porque Deus só fecha a porta quando Ele quer tratar alguma coisa na vida da gente. Então aprenda algo de Deus. Se está acontecendo alguma coisa na sua casa, na sua família, Deus está mandando uma mensagem para você. Deus está mandando uma mensagem para você. Eu quero fazer algo. Eu quero mudar a sua história. Tem gente aqui que podia fazer tanta coisa para Deus, mas não entendeu que Deus é fiel. E chega e fala, não vou fazer nada para Deus, porque Ele não fez isso na minha vida. Irmãos, você respira, você tem força para trabalhar, você tem os membros do seu corpo, você tem sabedoria, tem inteligência, tem muita coisa que Deus está te proporcionando. Então nessa noite eu quero que você feche seus olhos, e nós vamos falar com Deus, e você vai falar com Deus aí no seu lugar. Eu quero que você já comece a falar com Deus, porque Ele é um Deus fiel. Tudo pode acontecer, mas Ele é fiel. E Ele está aqui para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Você pode estar diante de um grande desafio na sua vida, mas existe um Deus fiel que está pronto para te ajudar. Existe um Deus fiel que está pronto para te dar amor. E a Bíblia fala que Deus é fiel e não nos deixa ser tentado além das nossas forças. Ele é fiel. Ele não vai permitir uma situação difícil que você não aguente. Ele não vai permitir um problema maior do que as suas capacidades. Se Ele está permitindo é porque Ele sabe que você é capaz de aguentar. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas eu conheço o poder do Deus fiel. E você precisa acreditar que esse Deus é fiel e valorizar o que Ele tem feito na sua vida. Deus quer se manifestar dentro de você, para Ele manifestar também através de você. Fala com Deus aí no seu lugar. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso da sua presença. Deus quer te transformar, Ele quer te encher. Deus, nós te exaltamos porque o Senhor é fiel. Nós te exaltamos porque o Senhor é maravilhoso. Nós te exaltamos porque o Senhor é lindo. Nós te exaltamos porque o Senhor é santo, santo, santo. E o Senhor não vai mudar independente da circunstância.
O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é lindo, o Senhor é precioso, é poderoso, é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus dessa igreja. O Senhor é o nosso Deus, a razão da nossa existência é o Senhor. A razão da nossa existência é o Senhor. A razão da nossa existência é a Tua presença. Deus, deixa-nos sentir a Tua presença. Deixa-nos sentir o Teu poder. Deixa-nos sentir a Tua glória, Pai. Deixa-nos provar do Teu amor. Deixa-nos provar do Teu cuidado. Abre a visão do Teu povo para eles entenderem que o Senhor é fiel. Mesmo se o Senhor ainda não fez, o Senhor é fiel. Mesmo se o Senhor ainda não deu, o Senhor é fiel. Mesmo se a derrota tem batido na porta do Teu povo, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel também na enfermidade, o Senhor é fiel na morte. O Senhor é fiel na porta fechada. O Senhor é fiel em todas as circunstâncias. E o que eu clamo é que nós venhamos ser fiéis a Ti. Deus nos leva a entender a fidelidade para sermos fiéis a Ti. Que a Tua presença enche este lugar. Que a Tua presença inunde as nossas vidas, Pai. Pai, que cada um que aqui está venha sair daqui entendendo que existe um Deus fiel que está cuidando dele. Mesmo com problemas, o Senhor está cuidando de nós. E eu quero pedir nesta noite, entra com providência nas nossas casas. Entra com providência nas nossas famílias. Senhor, aquele que está enfermo, seja curado pelo Senhor. Senhor, aquele que está desempregado, que consiga um emprego. Deus, aquele, Senhor, que está afastado dos Teus caminhos, que tome uma posição nessa noite. Aquele, meu Pai, que está fraco, seja fortalecido nessa noite pelo poder da Tua palavra. Deus, o mundo espiritual da vida dos Teus filhos, tudo que está parado de bênção, tudo que está parado de resposta, eu quero liberar o mundo espiritual dessas vidas através da Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Essa vida que perdeu, Senhor, a essência, perdeu a vontade de servir, traz de volta a Tua presença, traz de volta o Teu amor, traz de volta o desejo pelo Teu poder, Senhor. Essa vida que nunca Te conheceu, que Te conheça nesta noite. Essa pessoa que está com o casamento destruído, pensando em separar, Senhor, entra com providência nesse casal agora. Esse casal que não tem mais uma vida de casado, meu Pai, que tem uma vida de aparência, entra com providência nesse lugar agora, com a Tua presença e com o Teu poder. Essa família que está sendo destruída por Satanás, eu quero clamar ao Senhor que entre com providência nessa casa agora. Esse filho que está afastado dos caminhos do Senhor, esse pai, essa mãe que não se convertem de forma nenhuma, entra com providência nessa situação agora, porque eu creio no Teu poder. Deus, nós já sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor fazendo ou não fazendo, mas mostra para o Teu povo que o Senhor é muito mais do que fiel, que o Senhor é poderoso e o Senhor tem poder para fazer tudo. Deus, no nome de Jesus, realiza milagres no nosso meio, salva vidas. Deus, essa pessoa que não consegue vencer o pecado, que nessa noite seja fortalecida pela Tua palavra. Essa pessoa que não dá testemunho, que seja fortalecida pela Tua palavra. Pai, essa pessoa que está desesperada, Senhor, por causa das circunstâncias, que seja acalmada pela Tua palavra. Deus, que a Tua presença entre da forma que o Senhor quiser e fale segundo o Teu querer, meu Pai. Deus, é isso que eu oro, Senhor, e agradeço ao Senhor no nome de Jesus. E muito obrigado pela Tua presença neste lugar.
Muito obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu carinho conosco. E você aplauda o nome do Senhor. Você pode se assentar em nome de Jesus.